Aqui o texto vem trazer novamente um pouco sobre aquilo que nós já estudamos. Lá na unidade 1, eu falei para vocês que o que separava a pré-história da história era a escrita. Estão lembrados? Antes da escrita, pré-história. Depois da escrita, história. E o texto vem falando o quê? Vem falando que, através dos documentos, né, documentos escritos, que foi possível conhecer os costumes dos egípcios, né, do povo do Egito e dos povos da Mesopotâmia. Olha só, através das escritas que foram encontradas, foi possível perceber que eles utilizavam a escrita para elaborar leis, né, o que pode e o que não pode fazer, tudo isso era escrito. O que mais? Contrato comercial. Como realizar um contrato? Na hora de comprar uma plantação de algodão, uma plantação de trigo, na hora de negociar os peixes, na hora de realizar uma transação comercial. Como que se registrava isso? Através da escrita. E também aqui o registro fiscal. Registro fiscal relacionado ao pagamento dos impostos, né? Era importante, era necessário registrar o pagamento dos impostos e, portanto, esses povos aí desenvolveram a escrita. E, além disso, pessoal, o texto fala para nós sobre a transmissão do conhecimento. Graças à escrita, foi possível transmitir o conhecimento. Como assim? Se você descobriu lá como constrói uma edificação, uma pirâmide, o que você faz? Você anota isso, né, faz um tipo de escrita em argila ou em papiro e deixa, né, e guarda. E a próxima pessoa que for construir a pirâmide não vai precisar descobrir como que constrói a pirâmide. Ele vai precisar apenas ler o texto, né, ler o material que foi deixado, e assim ele vai aprender como fazer alguma coisa. Então, a importância da escrita para o desenvolvimento desses povos foi essencial. Graças ao desenvolvimento da escrita, foi possível aprender conhecimentos de uma geração, conhecimentos que foram passados para outra geração. O texto segue falando aqui, um pouco sobre escrita e costumes da Mesopotâmia. Falando assim, que existiam vários povos na Mesopotâmia, como sumérios, acádios, assírios, babilônicos. Eles todos partilhavam de alguns elementos culturais, mas tinham línguas e costumes diferentes. A língua não era a mesma e os costumes não eram os mesmos. Bom, o que aconteceu? Cerca de 3.800 anos nesse período, um rei babilônico chamado Hammurabi, ele escreveu o Código de Hammurabi. Ele pegou um texto, né, um livro, e colocou nesse livro um conjunto de leis que estabeleciam regras. Ou seja, ele pegou um livro e falou, olha, para unificar todos esses povos que vivem aqui próximos, vou escrever um código que vai ser regra para todo mundo. E aí o que tinha nesse código, nessas leis? Falava sobre a vida em família, as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes, entre outras coisas. Então, para exemplificar para vocês, no Brasil nós temos aqui a Constituição Brasileira. É um livro onde tem muitas coisas escritas, e essas coisas escritas, essas leis, elas vão falar que todas as pessoas que são brasileiras precisam se submeter a essa lei,
E são leis que falam sobre direitos, deveres, sobre impostos, sobre crimes, sobre família, sobre trabalho, enfim. A ideia é meio parecida com isso, só para entender, para exemplificar. Um livro com leis que exercessem, né, influência, poder de governo sobre vários povos que viviam ali próximos, mas não tinham a mesma língua. Então esse rei tentou, né, fazer esse agrupamento, colocar todas as pessoas ali, todos aqueles grupos, debaixo de uma única lei. E essa lei foi chamada de Código de Hammurabi. Tudo bem? Vamos em frente? Então o texto vem falando assim, ó, que os documentos deixados pelos escribas do Egito também permitiram investigar como era a administração pública e a vida daquela sociedade. Pois bem, vou retomar com vocês aqui um conteúdo que nós vimos na unidade 1, no capítulo 1, que é a diferenciação entre pré-história e história. Vocês se lembram? Na pré-história, o tempo e as sociedades eram compreendidas, eram entendidas, estudadas através do uso da ferramenta que elas faziam. E aí, depois da invenção da escrita, vem o tempo, né, chamado de história, aonde não são mais as ferramentas que contam as histórias dos povos, mas sim os textos, né, os documentos, os textos deixados por esses povos que conta a sua história, explica um pouco da sua história. E é isso o que o texto está dizendo, que os documentos deixados pelos escribas ajudaram a entender como era a administração pública lá dos povos do Egito Antigo. O texto fala também um pouco sobre os escribas, vem enfatizar a presença dos escribas, que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 1 da unidade 2, que eram aquelas pessoas responsáveis por copiar, né, / escrever as leis. Então, existiam pessoas que eram treinadas para copiar e escrever as leis, reproduzir as leis, chamados de escribas. E esse texto está falando que os escribas eram pessoas que tinham uma importância dentro da estrutura social no povo do Egito. O texto fala também aqui para nós sobre a primeira escrita lá desse povo do Egito Antigo, que é o hieroglifo, composto por um conjunto de símbolos que representam ideias e valores. Mas nem todos sabiam ler e escrever esses hieroglifos. Quem que sabia ler e escrever? Ó? O faraó. Lembram-se? Na primeira parte eu falei que o faraó ele detinha o poder político e religioso. Quem mais? Os funcionários da realeza. Falei também na primeira parte que nas cidades do Egito, cada cidade era administrada por um chefe local. Esse chefe local é o funcionário da realeza. Ele também dominava a escrita e a leitura. Os sacerdotes lá do Egito também dominavam a escrita e a leitura, e os escribas, que eram os responsáveis por escrever esses textos, reproduzir esses textos. Bom, o texto segue falando então um pouco aqui sobre a importância do registro dessa cultura. O texto mostra aqui para nós que esses textos eles eram escritos em papiros. O que é? É um tipo de folha feita de uma planta, que era muito comum na região da África. Então é isso que esse texto está trazendo. Ele está falando um pouco sobre as pessoas que tinham acesso à escrita, falando um pouco sobre a importância dos escribas, e está trazendo aqui alguns instrumentos, né? Olha só, material de trabalho dos escribas, de cerca de 3.300 anos, encontrado na região de Tebas, no Egito.
Então era com esse material aqui que eles faziam a escritura, reproduziam as leis, copiavam, transcreviam as leis. Tudo bem? É um pouco sobre isso que o texto está falando, que a partir desses documentos foi possível estudar e entender como era a vida no Egito Antigo. Vamos em frente? Bom, aqui nós já estamos próximos de finalizar e o texto vem falar para nós através de um tema aqui, ó, o mundo que queremos. Então ele vem com um textinho assim, ó. De acordo com a Constituição brasileira atual, todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos. Mas nem sempre foi assim. Então esse texto aqui vai mostrar para nós que em sociedades antigas, nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos. Algumas tinham e outras não tinham nada. Em especial as mulheres, elas tinham poucos direitos em sociedades antigas. Então vamos ver isso no texto. Vamos lá? Olha só, pessoal. Cidadania e igualdade, uma conquista histórica. Por quê? Porque não foi sempre que existiu cidadania e não foi sempre que existiu igualdade. Em algum momento da história se conquistou a cidadania e a igualdade. Então eu vou ler o texto para vocês, ó. Em muitas sociedades antigas, a desigualdade era o fundamento, a desigualdade. Ou seja, pessoas com mais direitos, outras com poucos direitos. Pessoas com mais acesso a alguns equipamentos públicos, outras pessoas sem nenhum acesso. E a desigualdade era o fundamento da organização social. Nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos. As mulheres, por exemplo, não tinham os mesmos direitos que os homens. Com a passagem da organização em aldeias para centros urbanos, lembram-se que nós estudamos nos capítulos anteriores, que as pessoas se organizavam em aldeias e depois, com o crescimento, a expansão do comércio e o aumento da produção dos alimentos, começaram a surgir os centros urbanos, as cidades. Então, com a passagem da organização em aldeias para os centros urbanos, alguns grupos assumiram o controle das cidades. As decisões sobre a vida em comunidade não eram tomadas de forma igualitária, o que tornava as sociedades desiguais. Resumindo, um grupo de pessoas se apossou da cidade e falou: olha, essa cidade é nossa, nós vamos cuidar dela. E todos que viverem aqui vão ter que obedecer o que nós definirmos, o que nós determinarmos. E a maioria das pessoas que viviam naquele local não decidia a própria vida. Ou seja, havia uma desigualdade social muito grande. O poder e as terras ficaram centralizados nas mãos de pequenos grupos e a maioria da população foi excluída das decisões políticas. Olha só, pessoal, o que está falando aqui? Está dizendo o texto que a maioria da população não decidia nada. Quem decidia? Um pequeno grupo que tomava as decisões. No Egito Antigo, o faraó era considerado um intermediário entre os deuses e o povo, e por isso ele exercia grande poder. Todas as decisões eram tomadas por ele. O poder era hereditário, pois passava de pai para filho. Então o faraó era o intermediário entre os homens e os deuses. Aí o filho dele assumiu o lugar, depois o neto dele assumiu o lugar, depois o bisneto. Ou seja, não existia essa possibilidade de dinâmica social, você nascer camponês e se tornar faraó. Não. Só se tornava faraó quem era filho de faraó. Tudo bem? E o texto segue falando que essa transmissão somente entre membros da família. Já a maioria da população, que eram os artesãos, os camponeses e os escravizados, realizavam a maior parte dos trabalhos e eram excluídas das decisões. Pagavam altos impostos e muitas vezes eram forçados a trabalhar sem receber pagamento. Então, é um pouco parecido com o que é hoje, né, pessoal? A grande parte da população trabalha
para sustentar aquela parte pequena que fica lá no governo, decidindo, escrevendo leis, leis que nem sempre beneficiam a maioria. Às vezes, uma boa parte das vezes, essas leis beneficiam só um pequeno grupo de pessoas. Então não está muito diferente hoje. Apesar de ter evoluído, ainda temos grande desigualdade nessa sociedade que nós vivemos. E aqui está mostrando um pouco sobre as casas, está falando sobre as casas. Então está falando assim, ó, os reis e a nobreza viviam em palácios luxuosos, enquanto artesãos, camponeses e escravizados viviam em casas simples, feitas de barro e cobertas com folhas. Não é muito diferente de hoje, né? Uma pessoa, você já viu de repente aí a casa em que mora o presidente da República, o governador do estado de São Paulo, né, o prefeito da sua cidade? Geralmente é uma casa muito grande, muito bonita, muito luxuosa. E enquanto grande parte da população vive em casas menores, casas pequenas, né? Em algumas situações moram em barracos, barracos de madeira, barracos que não têm água, que não têm esgoto. Um pequeno grupo vivendo em casas luxuosas e um grande grupo vivendo em casas muito pobres, né? Uma condição de vida muito baixa, muito inferior. Então, percebemos com isso que essa desigualdade que nós vivemos hoje sempre existiu. E aqui tem alguns exemplos para vocês sobre as moradias, né? Quanto maior a moradia, quanto mais elaborada, olha só, esse aqui é um predinho. Quanto mais elaborada a moradia, quanto maior, mais riquezas essa pessoa tinha, mais poder essa pessoa tinha. Quanto menor, mais pobre a pessoa era. É sobre isso que o texto está falando.